Paz do Senhor, bem-vindos ao canal Um Cristão no Espelho. Vamos continuar o nosso estudo em Efésios capítulo 5, amém? Hoje, a partir do versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. E Paulo encerra uma sessão de conselhos, e a partir do versículo 21, os irmãos já entendem que ele já parte para um outro tema, ainda dentro do tema geral, né? Contrastando a velha vida com a nova vida, mostrando qual conduta que o cristão deve tomar e qual conduta que o cristão deve evitar, como filho da luz, como filhos amados de Deus que querem imitar o Pai em tudo. Então, nesse sentido, o cristão ele tem um caminho a trilhar, e este caminho é a vontade de Deus. Então, ele vem fazendo vários contrastes. Ele fala que o crente deve evitar a prostituição e todo tipo de impureza, deve evitar a avareza, deve evitar todos os tipos de torpezas ou coisas nojentas, de condutas morais muito baixas, né? Nem parvoíces, nem chocarrices, né? Mais ações de graça, né? Nem fornicação ou impureza, ou avareza, né, que é a idolatria. E aí ele faz uma advertência. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus, né? Por tolerar o quê? Tolerar a prostituição, a idolatria, e por ainda, além de tolerar, ainda incentivarem os outros por meio de palavras cheias de dissimulação, cheias de sutilezas, de enganos, né? Dizendo que isso não pode, isso aqui é tudo bem, nós não vivemos mais na carne, né? Vivemos do Espírito, então nós vivemos do Espírito, essas coisas que acontecem na carne não atingem o Espírito, e eles inventam, conseguem fazer uma costura moral, uma justificação. Quando a pessoa quer pecar e viver no pecado, e ao mesmo tempo quer estar com a consciência limpa ou tranquila, ele inventa muitas modas, muitos argumentos. Não sei se já disse isso nessa série, mas a mentira ela é assim. A mentira ela não é o oposto da verdade. A mentira ela quer ser a substituta da verdade, né? Ela quer se passar pela própria verdade. Então ela usa de vários artifícios, várias artimanhas para poder ludibriar aquele que acredita nela, pensando que ela é a verdade. Então ela usa muito desculpa, né? Então as pessoas, eles que querem viver nessa vida, eles vão inventar muitas desculpas. Eles vão argumentar com você, dizendo, falando que você não está vivendo, né? Que a vida, quem vive mesmo é eles que vivem, né? Mas Jesus disse para nós, aquele que perder sua vida por amor a mim, achará. E o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, né? Vamos lá, versículo. E aí ele continua dizendo, não sejais companheiros, ou seja, não participe, não entre em comunhão com essas pessoas, né? Essas pessoas que querem dar por este caminho de prostituição, impureza, avareza, lascívia, parvoíce, chocarrice, essas pessoas que querem. E aí ele entra e começa a mudar o assunto, começando
a dizer qual é a conduta dos filhos da luz, que são, né, que eles devem evitar essas coisas, mas eles devem andar com uma conduta que venha glorificar o Senhor, né? E aí ele fala, olha, o fruto da luz está em toda a bondade, justiça e verdade. Ou seja, aonde é que você colhe, aonde que você acha o fruto da luz? Onde é que você colhe, onde é que você acha o fruto da luz? Você acha em toda bondade e justiça e verdade. Você não acha o fruto da luz nas trevas, você não acha o fruto da luz na maldade, na injustiça, na mentira, né? Esse versículo 9, em algumas Bíblias, ele vem entre parênteses, porque ele é um parêntese mesmo que o apóstolo abriu, porque ele estava dizendo, andai como filhos da luz. Se a gente tirar esse parênteses e ir direto para o versículo 10, fica assim, andai como filhos da luz, aprovando que é agradável ao Senhor. Andai como filhos da luz, aprovando que é agradável ao Senhor. Né? Só que aí ele faz um parênteses, quando ele fala andai como filhos da luz, para poder mostrar aonde é que se acha isso que é agradável ao Senhor. Né? Está onde? Está em toda a bondade, justiça e verdade. Né? E aí continua dizendo, e dando conselhos aos irmãos. E aí ele chega no versículo 15 e começa a falar, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais sensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Veja que ele está falando da gente viver uma vida sóbria, uma vida com discernimento, uma vida com sabedoria. E que na nossa conduta perante os homens que não conhecem a Deus, a gente tem que mostrar para eles que nós temos uma conduta diferenciada, no sentido de ser uma conduta que a gente anda com discernimento, com sabedoria, que a gente não se envolve em, quando se fala aqui em conversas tolas, em conversas frívolas, a gente geralmente fica apenas no contexto da sexualidade, mas isso vai muito além do contexto de conversas de mentes vazias relacionadas às questões sexuais, como piadinhas sexuais, mas isso vai muito além disso. Vai em toda a conduta frívola, toda a conduta vazia, sem propósito, né? Nós não estamos neste mundo sem um propósito, né? E como servos de Deus, nosso propósito é sermos luz em meio às trevas. A palavra de Deus diz, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, porque a natureza do mundo é má. E ele fala, olha, mas sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Né? E aí, dentro dele falar que nós temos que andar com a vida de discernimento, aí ele vai e acrescenta mais um conselho, ó, e vocês não andem aí bêbados. Não andem bêbados, não andem ébrios. Não é da conduta do cristão o embriagar-se. Não é. O cristão não pode embriagar-se. Né? Há algumas igrejas na Europa e nos Estados Unidos, em alguns outros lugares, que se permite o uso da bebida. Né? Aqui no Brasil é comum as igrejas evangélicas, talvez um gato pingado permita, mas é comum as igrejas evangélicas não permitir nem o uso nenhum da bebida. Então, mas o conselho bíblico está na questão do embriagar-se, não embriagar. Né? Essa questão
é sábio, né? Na verdade, é muito sábio não querer nem beber nada, para não abrir portas, para não dar brechas, né? Para que talvez já tenha inclinação para a bebida, e você para a embriaguez, já é um etilista, e aí vem para a igreja e você vai, eu posso ter pelo menos uma cervejinha, alguma coisa para ali tomar no almoço, coisa assim, aí aquilo abre uma brecha para que você, uma hora que você sabe, sempre tem aqueles gatilhos que levam a pessoa ao mundo da embriaguez. Sempre tem aqueles gatilhos. A pessoa está nervosa demais, ele quer encher a cara. A pessoa está triste, quer encher a cara. Ou está alegre. Sempre tem um gatilho que incentiva ele naquela prática. E é assim com todos os vícios. Sempre tem um gatilho. Quando há um momento de estresse, de excitação mental, física, ele sempre quer satisfazer aqui por meio do seu vício. Ele sempre quer sanar aquilo por meio do seu vício, né? Satisfazendo o seu vício. E então é sábio essa conduta de evitar tudo, evitar toda a brecha que possamos dar para Satanás, né? Então Paulo vem e dá esse conselho: e não vos embriagueis com vinho. Novamente Paulo está contrastando, né, o velho viver com o novo viver em Cristo, né? Ele disse: não andem bêbados, não, isso não é. O cristão tem que ter uma vida de discernimento. A pessoa, quando embriaga-se, ele não sabe o que fez. O homem, quando ele embriaga, ele entra em êxtase, ele sai de si. Então ele fala, se ele não é acostumado a falar palavrões, ele fala. Se ele não é indecente, ele fica indecente. Se ele não é violento, ele fica violento. Se ele é uma pessoa mais introvertida, ele fica extrovertido, e sempre ele acaba indo ou se metendo em uma coisa má, né? Em Provérbios, né, vai dar esse conselho. Provérbios 23, versículo 30 em diante. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Aí o versículo 31 que vai dizer mais claro: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Do seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas. Olha a conduta do vinho. A pessoa está embriagada e de repente ele se envolve com uma prostituta ou com outra mulher que ele nunca viu na vida. Se envolve sexualmente ou de outra forma. Então fala que os olhos olharão para as mulheres estranhas. Pode não acontecer isso? Pode não acontecer. Mas pode acontecer. Talvez a pessoa já é tentada carnalmente a aquela prática. E ele se embriaga. E ele ganha coragem para aquilo. Não fica extrovertido. Não para o mal, porque não tem discernimento, né? E o teu coração falará perversidades. Vai xingar. Pessoa que não usa falar palavrões, vai falar. Pessoas que não usam blasfemar, vai blasfemar. Vai desafiar os outros, vai brigar com os outros. Vai dizer segredos que ele não deveria dizer, vai falar o que ele não deveria falar, né? E serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro. A pessoa dormir em cima do mastro,
né? O que é que vai acontecer com isso? Com ele? Vai cair. Eu já cochilei em cima dessas escadas de madeira que a gente faz e coloca na casa assim para poder subir, né? Na laje. Eu já subi, quando criança, subi em cima de uma laje, subi em cima da escada e fiquei sentado no degrau da escada, lá no topo, e dormi, cochilei e virei de lá de cima e caí cá embaixo. Graças a Deus não aconteceu nada. Mas a pessoa que dorme, por exemplo, desse exemplo que deu, que dorme em cima de um mastro, cai lá de cima e pode cair no mar, ou pode cair em alguma coisa pontuda ou em cima de alguma coisa que pode quebrar a coluna e acordar todo, ou se não morrer, acorda deficiente porque quebra a coluna, né? E dirás, espancaram-me e não me doeu. Ou seja, a pessoa acorda com a cara toda machucada, acorda, né, daquele jeito. A gente já viu filmes assim. De vez em quando a gente vê filmes assim que as pessoas se envolvem na noitada e bebe e cheira drogas e outras coisas. E quando acorda cheio de rolos, cheio de coisas, né? Há pessoas que se enveredam pelo caminho da embriaguez, né? Isso é um perigo. Mas a palavra de Deus diz que ao invés de nós enveredarmos pelo caminho da embriaguez, nós temos que enveredar pelo caminho de uma vida cheia do Espírito Santo. E não vos embriagueis com vinho que há contenda. Na versão Almeida atualizada, nova versão Almeida atualizada, na versão King James, tem uma fala que diz que leva à devassidão. Na Almeida Corrigida Fiel, em que há dissolução. Na NVI, leva à libertinagem. Na linguagem de hoje, leva à desgraça. Ou seja, o vinho traz o pior do homem, a vida embriagada. É claro, irmão, embriagar-se com vinho, aqui no comentário bíblico da aplicação pessoal do Novo Testamento, diz assim: era associado com o antigo modo de vida e seus desejos egoístas, terminando por fim em contenda. Né? Isso não tem mais lugar na vida do crente. Né? Mas o que tem? Enchei-vos do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo. Né? Há dois contrastes, um contraste e uma semelhança aqui. O contraste é este: o vinho traz contendas, dissoluções, libertinagem, embriaguez, leva à desgraça, e o ser cheio do Espírito Santo, né, leva a uma vida de edificação, a uma vida de alegria, a uma vida, né, de bênçãos, né? Ele resume o viver do mundo nessa palavra, em que há contendas, em que há dissoluções, em que há, né, dependendo da tradução, devassidão, desgraça. Mas quando ele vai falar sobre encher do Espírito, ele ainda não resume, porque ser cheio do Espírito é algo maravilhoso. No entanto, ele já falou várias vezes sobre as bênçãos espirituais que nós temos do Senhor, né? Porque estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Mas o segundo contraste é que a pessoa que é cheia do Espírito, em um certo sentido, ele é tomado pelo Espírito. A pessoa é dominado pelo Espírito. Não como no vinho, né? Claro, ele não é embriagado de forma a não saber o que faz. Mas uma pessoa que é cheia do Espírito, ele é guiado pelo Espírito, como diz lá Jesus para Nicodemos. Vede o vento que você não sabe de onde vem nem para onde vai, assim.
é todo aquele que é nascido do Espírito. Então aí a gente vê que a pessoa que se enche do Espírito, ele é conduzido pelo Espírito, ele é guiado pelo Espírito, né? Há muitas pessoas que recebem o batismo com o Espírito Santo, mas não se deixam levar e nem se deixam conduzir pelo Espírito, né? Por quê? Porque é uma conduta, não é como o vinho, como eu disse, em que você é totalmente dominado e não sabe o que faz. Mas o Espírito Santo, você age em cooperação com ele. Ele te guia, ele te mostra o caminho, ele te aponta o caminho, você trilha. Aí, isso a gente aprende em Gálatas 5:22, que fala: andai em Espírito, né? 5:22, então, 16, 5:16. Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, versículo 17, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem-se ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, um se opõe ao outro. O Espírito vai se opor à carne, para que você não faça o que a carne quer. E a carne vai se opor ao Espírito, para que você não faça o que o Espírito quer, né? Por isso ele diz que se você anda no Espírito, você não satisfaz os desejos incontroláveis ou as concupiscências da carne, né? Então ele fala, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, né? Aqui no versículo 9 de Efésios, ele disse que está em toda bondade, justiça e verdade, né? Isso é ser cheio do Espírito. A pessoa, ela é conduzida pelo Espírito, ela é guiada pelo Espírito, né? É uma caminhada, mas é uma caminhada de cooperação, não uma caminhada onde você não sabe o que faz. Então há muitas pessoas que são cheias do Espírito naquele momento, mas elas não se deixam guiar pelo Espírito, né? E a palavra de Deus diz para nós termos esse encher do Espírito como uma coisa contínua. Nós devemos andar em Espírito, né? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aí aqui vem como vai dar uma instrução de como é a vida, como que tem que ser a vida cristã, né? Aqui está falando sobre os cânticos espirituais, sobre os salmos, sobre os hinos. E eu vou dar uma pausa aqui, nosso vídeo se foi, nós já tínhamos lido esse versículo. E eu gostaria de comentar este versículo de forma mais apropriada. Em um outro tempo, nós voltaremos aqui, possivelmente semana que vem, querendo Deus, e vamos comentar sobre enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, né? E hinos e cânticos espirituais. Ou seja, fala sobre a conduta, né? Uma conduta, como tem que ser essa conduta cristã, né? De louvor, de ações de graças, ou seja, uma conduta que se contrasta com a conduta do mundo. E eu gostaria de pontuar melhor isso em uma outra oportunidade. Amém? Vamos então dar uma pausa aqui, curta, ore por nós, né? E compartilhe, divulgue o nosso canal, né? Estamos aqui com 122 e temos mais de 300 vídeos de estudo, de cânticos e pregações. E ajude a gente. Há pessoas que gravam um vídeo falando besteira, há outros que gravam um vídeo mostrando o corpo e tem
5.000, 6.000 seguidores. Estamos aqui para divulgar a palavra de Deus. Eu sei que não sou um mestre aprofundado em hebraico, grego, mas a minha meditação com os irmãos é uma meditação simples, de uma reflexão simples da palavra de Deus, para que você possa entender a palavra de Deus. Ok? Fique com Deus e nos ajude. A paz do Senhor.